Olá, Shalom, que a paz do Soberano seja sobre todos vocês. É um prazer, mais uma vez, ter vocês aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. O título é Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Eu li em tom de pergunta, né? Porque são essas duas frases mais utilizadas, as mais utilizadas para que as pessoas possam então se referir ao Rav Yeshua como se ele fosse um deus ou um semideus. A questão é, será que essas duas frases provam que o Rav Yeshua, o mestre Yeshua, foi um deus ou um ser pertencente a uma um suposto unicismo? Seria isto? Ou talvez uma suposta trindade? Hoje vamos estudar isto, ok? E os dois versículos para a análise de hoje está em João, o livro de Yohanan, capítulo 10, versos 30, e Yohanan, capítulo 14, versos 8. Antes de iniciar, eu vou pedir a você que faça a sua oração, peça a Hakadosh Baruch Hu a iluminação que vem somente dele. Depois de você fazer a sua oração, volte a este estudo. Estude agora analisando, texto por texto, e que prevaleça em seu coração a pura verdade. Não contos de fadas, mitos ou supostas revelações e doutrinas de homens que não têm um contato íntimo com o Criador. Antes de você fazer então esse estudo, né? Antes de eu iniciar de vez, eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, os Netzerim, ou os Nazarenos, né? Quero pedir a você que faça o seguinte: clique nesse botão inscrever-se e logo em seguida clique nesse sininho aqui ao lado, e ao você clicar nesse sininho, você irá receber as notificações dos nossos vídeos, ok? Eu também quero apresentar a você o canal que eu iniciei há um mês, chamado Natur Online. Um canal onde vou falar sobre saúde e alimentação kosher, alimentação pura. Ok? Então se inscreva no nosso canal, faça a mesma coisa, clique no botão se inscrever e depois clique no sininho para receber as notificações dos vídeos que eu vou criar aqui. Quero pedir a você também que acesse o nosso portal de estudos, famíliaisraelita.com.br. Aqui há vários estudos, há também as minhas meditações. Você pode então ler aqui as meditações que eu escrevo para os assinantes aqui do site. Bom, online agora, observe bem, vamos lá. Nós temos 2 pessoas lendo agora, né? Lendo aí o nosso site. Você também pode fazer assinatura aqui, olha só. Fazer a sua inscrição. Colocar o seu e-mail aqui, fazer a sua inscrição em nosso site, e toda vez que eu postar uma meditação, um estudo, você vai receber o estudo logo que eu lançar via e-mail. Ok? Né? Que bênção estarmos juntos. Bom, vamos lá. Os dois versículos em questão é Yohanan, João, capítulo 10, versos 30 e 14, versos 8. Vamos ler primeiro o livro de João, capítulo 10, versos 30. Vamos lá. Eu estou abrindo aqui a Bíblia Judaica online, ok? E abri aqui em João, capítulo 10, versos 30. Vamos lá. O texto diz: Eu e o Abba somos um. Eu e o Pai somos um. Muitas pessoas pegam esse texto e elas fazem desse texto uma prerrogativa para dizer que o Eterno é o mesmo Yeshua. Porém, isto é uma falácia, é uma mentira, e muitos estão espalhando isto por aí. Muitos da suposta restauração, muitas pessoas que estão unindo o judaísmo com o cristianismo. E eu tenho um nome para isto.
né? Carinhosamente eu chamo de judélicos, uma mistura de evangélicos com judeus, ou seja, crença judaica com crença evangélica. E isso é um erro. Vamos ler então o texto em questão, o livro de João, capítulo 10, até chegar no versículo 30 e vamos passar até o 42. Vamos ver o que diz realmente o texto. Eu vou dar aqui um zoom, ok? Ctrl+, dá um zoom no texto para ficar fácil aqui a leitura. Vamos lá. Em Emet digo a vocês, em verdade digo a vocês, quem não entra pela porta, né, do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o apacentador das ovelhas. E este, o porteiro, abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Ok? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Yeshua propôs-lhes esta ilustração, né? Em algumas Bíblias, parábola. Mas eles não entenderam o que era que ele, ou seja, o que lhes dizia. Tornou Yeshua a dizer-lhes, em verdade, digo a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Observe bem o que ele está dizendo. Eu sou a porta. Ok? Preste bem atenção. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará e sairá, e achará pastagem. Ele está falando de uma parábola de ovelhas, ok? Que estão longe do curral, do aprisco. Essas ovelhas, elas estão correndo perigo porque há lobos, há assaltantes, há ladrões que querem roubar as ovelhas. Para que essas ovelhas possam se salvar, elas devem passar por uma porta e entrar no aprisco, no curral. É ou não é verdade, né? É uma ilustração correta. Ele diz, eu sou a porta. Ele está dizendo isso por causa dos ensinamentos dele. Ora, você tem um Rav, um rabino, e ele está ensinando, ele está mostrando algo. Se você seguir aquele ensinamento, você estará salvo. É ou não é verdade? Ou estou falando uma mentira, né? O Rav Yeshua está dizendo, eu sou a porta. Quem entrar pela porta será salvo. Ele primeiro dá a ilustração das ovelhas. E diz que as ovelhas estão correndo o risco de serem roubadas. E nós sabemos que não só isto. Essas ovelhas podem ser mortas, destruídas, ok? E outras coisas podem acontecer com essas ovelhas. Estamos falando numa linguagem espiritual e não numa linguagem literal, uma linguagem simbólica, metafórica, para entender o porquê o Rav Yeshua diz que ele é a porta. Ora, eu vou dar uma ilustração. Quando Moisés, foi para o Sinai, lá ele recebe uma missão do Eterno, ele é comissionado. Moshe Rabbeinu volta do Sinai, vai ao Egito e, ao chegar na região onde estavam os hebreus, Moshe se torna uma porta de salvação para os hebreus. O nosso povo foi salvo do Egito porque entrou pela porta. Essa porta era quem? Moshe. Essa porta era Moshe. Numa linguagem ilustrativa, Moshe se tornou uma porta de redenção para aqueles que adentrassem. Mas aqueles que não adentrassem essa porta não poderia ser salvo. Não teria como sair do Egito. Ok? Bom, vamos continuar aqui. Ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Desculpa. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Observe, ele está falando das ovelhas, e essas ovelhas precisam viver, ter vida em abundância.
Ele falou do ladrão, que não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele ainda está na sintonia da parábola. A parábola da ovelha e da porta. Ele diz, eu sou o bom apacentador. O bom apacentador dá a sua vida, dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, um bom pastor que cuida de ovelhas, ele morre, ele, se possível, dá a vida pelas suas ovelhas, para cuidar delas. Okay? Isto é o papel de um rabino. Um rabino de verdade, ele morre pelos seus discípulos. Ele dá a vida por aqueles que estão ouvindo ele, que estão vendo nele uma porta de salvação, uma porta de redenção. Ok? E naquele período, naquela época, as pessoas estavam vendo em Yeshua, no Rav Yeshua, no Rabino Yeshua, uma porta de redenção, de salvação. Ora, eles não estavam olhando para o Rav Yeshua como se ele fosse um semideus ou o próprio Eterno. Lógico, de maneira nenhuma. Eles não observavam dessa forma. Mas continuo. Mas o que é mercenário e não apacentador, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. O Rav Yeshua está falando agora de falsos apacentadores, ou seja, falsos rabinos, falsos mestres, falsos cuidadores, apacentadores, que quando vem o lobo, eles correm, deixam as suas ovelhas, seus discípulos, ok? Seus talmidim, eles fogem. E aí o lobo vem, arrebata e dispersa as ovelhas. Observe que o Rav Yeshua ainda está falando numa linguagem, ou seja, falando em metáforas. Observe bem o que ele vai dizer. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ou seja, com os discípulos. Eu sou bom apacentador, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Um rabino, um mestre, ele conhece os seus discípulos e os discípulos conhecem o seu rabino. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Observe que agora ele vai falar de uma intimidade entre o rabino, o apacentador, e o Eterno. Ele vai dizer, assim como o Pai me conhece, é lógico que o Eterno conhece a gente, não é isso? É lógico que o Eterno conhece os rabinos, os mestres, os roshi. É lógico que o Eterno conhece. O Rav Yeshua, ele vai dizer, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Aí algumas pessoas vão pegar esse texto aqui, olha só. Eu conheço o Pai como algo muito, uma prova muito grande de divindade, de que o Rav Yeshua é um semideus, ou que ele é o próprio Eterno. Primeiro que há duas pessoas aqui na fala. Ele vai dizer, me conhece. Eu. Está falando dele. Olha só, me e eu. Agora ele fala do Pai. São duas pessoas nesta mesma oração. Observe de forma clara que ele vai dizer, eu conheço o Pai. Observe bem que o próprio Eterno, através dos profetas, através do profeta Amós, por exemplo, vai dizer que nós devemos conhecer quem? O Eterno. Nós devemos conhecer o Eterno. Então o Rav Yeshua também conhecia o Pai. Também conhecia o Eterno. O próprio Rav Yeshua, lá no livro de João, no próprio livro de João, é isso mesmo? Deixa eu abrir aqui no livro de João, capítulo 17, versos 3. Acho que é isso. Vai dizer assim, a vida eterna consiste em que conheçam a ti só, olha só, conheçam a ti só como único Elohim, como único Elohim. Então, esse texto está em sintonia com o que o Rav Yeshua está dizendo. Eu conheço o Pai. Ele vai dizer, em seguida, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. E essas também me importa conduzir. Observe bem o que ele vai dizer aqui. Conduzir. Conduzir a quê? E a quem? Né?
Olha só a pergunta. Conduzir a quê? E a quem? E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um apacentador. Por isto o Pai me ama. Observe bem, olha só por que o Pai ama ele. Porque ele está levando pessoas para o Pai. Conduzindo pessoas para o Pai. Conduzindo pessoas para que elas possam ser salvas do perigo. Ok? Salvas do perigo. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retornar, né? Para retomar. Ou seja, dá a vida, ele está falando novamente numa ilustração do pastor que dá a vida por suas ovelhas, para retomar. Isso aqui daria aí um novo estudo sobre essa frase dele, né? Retornar. Mas vamos continuar aqui. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Esta mitzvah recebi do meu Pai. Este mandamento recebi do meu Pai. Essa ordem recebi de quem? Do Eterno. Por causa dessas palavras, houve outras dissensão entre os Yehudim. O mais interessante é que, supostamente, esse livro foi escrito por judeus, né? E aqui se fala dos Yehudim no sentido de que a pessoa que escreveu ela não era, né? Isso prova que eu tenho lido o livro de João e fica evidente que quem escreveu esse livro não era judeu, ok? As pessoas podem dizer que sim, que eram, não. Pode ser que as cartas primárias foram escritas pelo nosso povo, mas fica evidente que cópias posteriores foram escritas por pessoas que não pertencem à fé judaica. Por que eu digo isso? Porque olha o que a pessoa vai dizer aqui. Por causa dessas palavras, houve outra dissensão entre os judeus. Era mais fácil dizer entre o nosso povo, né? Mas a pessoa fala entre os judeus. Se eu for dizer entre os brasileiros, pode ser que eu não seja brasileiro. Entende? Pode ser que eu não seja brasileiro. Mas vou continuar aqui. E muitos deles diziam, tem shed, e perdeu o juízo. Por que escutais? Diziam outros, essas palavras não são de quem está endemoniado. Pode acaso um shed abrir os olhos aos cegos? Bom, aqui há uma discussão sobre se Yeshua está ou não com o demônio, né? Celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, ou o Hanukkah, e era inverno. Bom, aqui eu vou continuar com o texto segue falando sobre Yeshua, eu vou chegar aqui nessa parte aqui, vamos lá. Yeshua respondeu a eles, já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vocês não credes, porque não são das minhas ovelhas. Ou seja, não é ovelha dele, então acaba não crendo nele. Ok? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Né? Ou seja, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Observe bem aí o texto. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Eu e o Pai somos um. Preste atenção. Eu e o Pai somos um. Está aqui. Esse texto é o texto utilizado para que as pessoas possam acreditar na bindade ou no unicismo. Bindade ou unicismo. Né? Dá na mesma. O unicismo, você tem ali a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo sendo a mesma pessoa. Sendo a mesma pessoa. Diferente da Trindade, porque a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas que formam um único Deus. No unicismo, não. No unicismo é Pai, Filho e Espírito Santo, que são manifestações de Deus. É um Deus só, manifestando em três formas. Bom, vou continuar aqui. Ele diz, eu e o Pai somos um. Os Yehudim pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Observe que as pessoas vão dizer que, por causa que ele disse, eu e o Pai somos um, os judeus pegaram em pedra para apedrejar Yeshua porque ele disse isso aqui.
parece que de fato é por isso mesmo. Vamos ver. Os Yehudim pegaram então outra vez em pedra para apedrejar. Yeshua disse a eles: muitas obras boas que vêm do meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras querem me apedrejar? Observe a pergunta. Yeshua entendia que eles não queriam apedrejar Yeshua porque Yeshua disse essa frase: eu e o Pai somos um. Né? Não era por essa frase. Yeshua vai dizer: mas por qual dessas obras querem me apedrejar? Então os judeus responderam: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfemar. E porque, sendo tu homem, te fazes Elohim? Observe agora. As pessoas vão pegar essa frase aqui, né? Porque sendo tu homem, te fazes Deus. E aí eles vão dizer o seguinte, tá vendo aqui? Olha o que diz aqui. Eu e o Pai somos um. O texto seguinte vai dizer: outra vez pegaram em pedras para apedrejar. Então, logo as pessoas associam que foi por causa dessa frase: eu e o Pai somos um. Mas eu continuo. Vamos ver. Vamos ver o que diz o texto. Os judeus responderam: não é por nenhuma obra que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque tu, sendo homem, te fazes Elohim. E tornou-lhe Yeshua: não está escrito na sua Torá? Eu disse: vocês são Elohim. Se a Torá chamou Elohim aqueles a quem a palavra de Elohim foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vocês, blasfêmias. Porque eu disse: sou filho de Elohim. Observe bem que os judeus naquela época, né, nessa história, segundo essa história, ok? Os judeus estavam chamando ele de uma pessoa blasfêmico, né? Uma pessoa que blasfema, que faz blasfêmias, né? Só pelo fato dele dizer que ele é filho de Elohim. Ele vai dizer: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creais em mim, crede nas obras, para que possam entender e saberem que o Pai está em união a mim e eu com o Pai. E outra vez procuravam prendê-lo. E aí segue uma outra história aqui, né? Vamos prender apenas essa história aqui. Eu gostaria que você desse uma pause aqui nesse capítulo, ok? Vamos para então o outro capítulo do livro de João, capítulo 14, versículo 9, né? Versículo 9. Coloquei 8 ali, mas eu creio que é o 9. É isto? Vamos lá. Vocês conhecem muito bem a história. Filipe, ele queria ali uma prova, né? Não, desculpe, não é Filipe, né? Tomé que pede uma prova. Mas Filipe então faz uma pergunta: mestre, né? Rabino, mostra-nos o Pai. E ele disse: e isto nos basta, né? Disse aí então Filipe. E responde Yeshua: há tanto tempo estou convosco que ainda não o conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Né? Observe bem aqui que essa frase também é utilizada para dizer o seguinte: está vendo? Yeshua disse: mostra-nos o Pai. Não, Filipe disse: mostra-nos o Pai. E Yeshua vai dizer: quem me vê, vê o Pai. Seria isso uma verdade? Vamos ler então os textos seguintes. Ele diz: não crês que eu estou em união com o Pai e que o Pai está em união comigo? As palavras que eu digo para vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Uau! Observe bem, e eu ainda vou continuar. Crede-me que eu estou em união com o Pai e o Pai está em união comigo. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Vamos voltar então? Olha o que diz aqui. Há tanto tempo estou convosco que ainda não conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quando o Rav Yeshua está dizendo isso, ele está falando pelas obras. Ele vai dizer que o Pai está nele para fazer as obras. Não é isso? Não é isto que acabamos de ler agora? Leia com mais cuidado. Ele diz: não crês que eu estou em união com o Pai e o Pai está em união comigo? Ora, se ele
é o mesmo Pai, por que ele vai utilizar duas pessoas aqui? Eu e depois o Pai. É lógico. É lógico que não está falando da mesma pessoa, mas de duas pessoas distintas. Ele vai dizer que o Pai está nele para fazer as obras. Eu vou continuar, veja só. As palavras que eu digo a vocês, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Observe bem que ele está dizendo a Filipe, ora Filipe, quem me vê, vê quem? Olhando para ele? Olhando para o Rabi Yeshua, então as pessoas estão vendo o Pai? Quer dizer então que o Pai é físico? Quer dizer então que o Pai tem pernas e braços e cabeça? É lógico que não. O Rabi Yeshua sabia disto. Ele está falando das obras, dos milagres, dos feitos. Ora, quando uma pessoa olha para um mensageiro do Eterno, e essa pessoa está curando, está fazendo milagres, quando uma pessoa olha para esta outra que está fazendo os milagres, quem você vê nessa pessoa? Você vê o Eterno, o Criador, operando por meio daquela pessoa? Aquela pessoa se torna instrumento de redenção e de salvação. Agora, não tem nada a ver com a ideia de que aquele instrumento seja o próprio Eterno. Isso é idolatria. Ok? E a pessoa que tem a mente idólatra, quando ela ver ouro brilhar, quando ela ver uma pedra brilhando, essa pessoa tende a olhar para a pedra com admiração e até fazer da pedra um Deus. Vamos continuar a leitura. Crede-me que eu estou em união com o Pai, que o Pai está em união comigo? Crede ao menos por causa das obras. Olha só o que ele vai dizer aqui. Filipe deveria crer que o Pai está nele através das obras. Ora, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não no sentido físico, não no sentido de que o Pai tem pernas, tem nádegas, necessidade de urinar. Lógico que não. Longe de mim pensar uma coisa dessa. É a ter um desrespeito com o Criador pensar que o Criador tem pernas. Lógico que não. O Rav Yeshua estava dizendo que quem me vê, vê o Pai, no sentido de que o Eterno estava nele para fazer as obras. Credes ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade, digo a vocês, a pessoa que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e fará as obras ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdis em meu nome, tal, aí segue uma outra história, né? Um outro estudo. Vamos lá. Aqui ele está dizendo que o Pai está nele para fazer as obras. E quem vê ele, vê o Pai. No contexto de obras. No contexto de milagres. Ok? Ora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando Moisés, abriu o Mar Vermelho, quem abriu o Mar Vermelho? Foi Moisés ou foi o Eterno? Te faço essa pergunta. Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho ou foi o Eterno? Boa resposta. Foi o Eterno que abriu o Mar Vermelho. Quem olhava para Moshe, via quem? Via o Eterno operando por meio de Moshe. Agora eu te faço uma pergunta. Se o Rav Yeshua tivesse aberto ali, levantando as suas mãos, e ele então abrisse o Mar da Galileia. E aí? O que as pessoas iriam pensar disto? Elas iriam pensar que Yeshua era um Deus? Ou elas iriam associar que o Eterno estava operando em Yeshua da mesma forma como operou em Moshe, como operou em Eliarro, como operou em outros profetas, em outros mestres? É lógico que elas iriam pensar dessa forma. Agora, o que acontece é que a mente idólatra, ao ver Yeshua ressuscitando alguém, esse poder vem de Yeshua, ele é um Deus por causa disto. Quando as pessoas veem Yeshua fazendo um milagre, né, escrito ali nas Sagradas Escrituras, ou escrito no Novo Testamento, as pessoas vão olhar e dizer, não, tá vendo aí? Yeshua é um Deus, porque ele fez um milagre. Ora, Moshe abriu o Mar Vermelho e ninguém aplica a Moshe uma deidade. Ninguém olha para Moshe como se ele fosse um Deus, reverenciando como se ele fosse um Deus, adorando como se ele fosse um Deus.
Não, ninguém faz isso, não é verdade? Ninguém faz isso. Moshe abriu o Mar Vermelho. Eu te faço uma pergunta. Quantos Mar Vermelho abriu Yeshua? Nenhum. Não é isto? Ah, mas Yeshua ressuscitou alguém. Eliarro também ressuscitou. Não é isto? Eliarro também ressuscitou uma pessoa. E agora? A questão é que as pessoas tendem a olhar para Yeshua como um olhar de um Deus. Porque desde criança elas aprenderam fazendo o catecismo, ou na escolinha dominical, ou na escolinha sabatina, de que Jesus Cristo era um Deus. Ao essas pessoas entrarem para uma restauração, para uma techuvá, elas não se desprendem dessa mentalidade idólatra. E quando alguém vai falar que elas são idólatras, elas ficam furiosas com isto. Furiosas. Ah, mas Yeshua é um Deus porque morreu por mim. Ora, Sansão também morreu pelos israelitas. Sansão deu a sua vida. E agora? Lógico que isso aí é um outro tema. Eu não quero entrar nesse tema agora, né? Mas a questão que eu estou dizendo aqui, de forma bem clara, é que não podemos olhar para esses dois textos e pensar, não, está aí a prova de que Yeshua é um Deus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Bom, eu quero terminar por aqui, ok? E reforçando aí o pedido de vocês para se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no canal Os Netzerim. Esse canal era a Família Israelita, né? O Família Israelita. Modificamos para Os Netzerim. E convido você a se inscrever no nosso site, no nosso canal Natur Online, né? Para você que quer aprender alimentação kosher e mais informações sobre saúde. Quero me despedir de você, me despedir de todos vocês, e aqui também fazer a propaganda aqui dos 40 ensinamentos do Rav Yeshua. Nós estamos aqui no 14º ensinamento, que é os verdadeiros irmãos, quem são os de fato da nossa fé, né? E até o nosso próximo estudo, se o Eterno permitir. E eu quero te agradecer pela audiência e pela presença aqui no nosso canal. Shalom, que o Eterno te abençoe e até o nosso próximo estudo.